Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo novamente. Nós vamos agora à nossa 11ª aula de eletrônica. Nessa aula nós vamos explicar para vocês como fazer a polarização de um diodo e como calcular a corrente que passa por um diodo quando ele está polarizado utilizando um resistor. E nós vamos explicar também como é que o Proteus, tá? Ou como é que qualquer um dos softwares de simulação calcula a corrente que passa pelo diodo quando você liga ele em série com um resistor, tá? É uma aula bastante interessante, né? Pelo menos do ponto de vista de engenharia. Espero que vocês gostem, então vamos à nossa 11ª aula de eletrônica. Bom pessoal, então vamos à nossa 11ª aula de eletrônica. Nessa aula aqui nós vamos aprender como é feita a polarização no diodo, como é calculada a corrente e a tensão no diodo quando ele é polarizado utilizando um resistor, e como o Proteus faz essa conta aí, como ele determina a corrente e a tensão, ok? Então, por que é importante essa aula aqui, né? Veja que na aula passada a gente falou que a resistência de um diodo varia em função da tensão, que é aplicada entre seus terminais, né? Então, se você coloca o resistor em série com o diodo, né? O resistor ele vai apresentar uma queda de tensão, tá? Ele vai limitar a corrente aí, então ele vai ter uma queda de tensão e a tensão restante vai ser aplicada no diodo, né? Mas como que você vai fazer, tá? Para determinar a corrente que passa por um diodo, né? Digamos um LED, né? No caso, tá? Quando a gente coloca um resistor em série com esse diodo, se a resistência do diodo varia em função da tensão que é aplicada no diodo, né? Esse é um problema um tanto quanto difícil aí, se você não conhecer um pouquinho de matemática, tá? Então nós vamos falar aqui da matemática necessária para fazer esse cálculo aí. Então, o que significa polarizar? Tá? Polarizar significa determinar um ponto Q, quiescente, tá? Em que, em condições DC, condições de corrente direta, direct current, tá? Significa o ponto de repouso do diodo. O diodo vai operar, né, naquele ponto de repouso ali. Então, para isso, você tem que resolver um sistema de equações matemáticas. Mas que equações, né? Então, vamos começar, né? A gente tem uma bateria aqui, cuja tensão a gente está chamando de E, né? Vamos adotar aqui o sentido convencional da corrente, ou seja, do polo positivo para o polo negativo, tá? O diodo e o resistor são elementos passivos. Então, o ponto em que a corrente entra vai ser considerado positivo, tá? Então, a corrente entra no diodo por aqui, então aqui é mais. A corrente entra no resistor por aqui, né? Por esse ponto aqui, então esse ponto aqui é mais, tá? E você tem esse circuito aqui, né? Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das malhas, tá? Então, você tem aqui, ó, menos E, né? Porque você está adotando esse sentido aqui, esse sentido horário, tá? Então, é menos E, mais VD é a voltagem no diodo, tá? Mais VR, né? Mais porque está entrando no mais aqui, né? Mais aqui por quê? Porque aqui está entrando no mais, então aqui entrou no menos, tá? Então, menos E mais VD mais VR igual a zero, tá? A corrente é a mesma por todo o circuito, né? Vamos chamar essa corrente de ID, tá? ID significa o quê? A corrente no diodo, mas poderia ser, você poderia chamar só de I, tá? Porque ID é igual a IR, né? Então, chamamos de ID aqui, tá? Então, VD é o quê? ID vezes R, tá? Então, se você rearranjar essa equação aqui primeiro aqui, você vai ter que VD mais VR é E. Então, voltagem no diodo mais ID vezes R é igual a E, tá? Então, veja o seguinte, né? Que ID, né? Se você rearranjar essa equação aqui, tá? Você tem que, passando VD para lá, né? Você tem que ID vezes R é igual a E menos VD, tá? E agora eu vou dividir todo mundo por R. Por quê? Porque é o seguinte, gente, no gráfico do diodo, tá? O eixo vertical, tá? O eixo vertical aqui é a intensidade de corrente no diodo. E o eixo horizontal é a tensão no diodo, né? Então eu quero a tensão, né? Eu quero colocar ID nessa equação aqui em função de VD. Então, para colocar nessa equação aqui ID em função de VD, eu tenho que dividir por R. Dividindo por R, eu tenho que ID é igual a E sobre R menos 1 sobre R vezes VD, tá? Então, essa daqui é uma equação. Essa equação aqui, né, é uma equação de uma reta, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E essa equação aqui é a equação dessa curva aqui, ó. Essa equação ID igual a IS vezes E elevado a K.
K é a constante de Boltzmann, se eu não me engano, tá? Vezes VD sobre TK. TK é a temperatura em Kelvin, tá? Menos 1, tá? Essa equação aqui vem da física dos semicondutores, é a equação dessa curva aqui, que é a curva do diodo, quando ele está diretamente polarizado, tá? Então, quando o diodo está diretamente polarizado, ele segue essa equação aqui, que é a equação do diodo, tá? Então, IS é a corrente que o diodo tem quando ele está reversamente polarizado, é a corrente de fuga, tá? K é a constante de Boltzmann, que é uma constante. TK é a temperatura em Kelvin, também é constante. VD é variável, tá? VD é variável, porque VD é a variável que está no eixo dos X aqui, entre aspas, tá? Então, VD é a variável que está no eixo horizontal aqui, é a variável independente, tá? E ID é a variável que está no eixo vertical, tá? No eixo vertical é a variável dependente. Então, ID é a variável dependente, é função da variável independente ID. Por isso que a gente colocou, quando a gente fez aqui o rearranjo dessa equação aqui, a gente colocou ID em função de VD, porque ID é a variável independente e VD é a variável dependente, tá? Então, esse daqui é um sistema de equações, tá? Só que ele é diferente do sistema de equações que vocês estudaram aí no ensino médio, tá? Porque ele é um sistema de equações aqui não linear, tá? Por quê? Porque essa equação aqui ela é não linear, ela não é uma reta, tá? Linear significa ser uma reta, tá? Então aqui essa equação aqui não é uma reta, é uma equação não linear, essa equação aqui é uma equação de uma reta. Bom, vou relembrar agora para vocês como é que vocês resolvem sistemas lineares, tá? Por quê? Porque entendendo como você resolve sistemas lineares, você vai aprender como resolver um sistema não linear, tá? Então, por exemplo, você tem um sistema linear aqui, ó, x mais y igual a 5, 2x menos y igual a 1. Como é que você resolve esse sistema? Existe uma forma gráfica de você resolver esse sistema, tá? Essa forma gráfica é que eu vou explicar para vocês. Vocês vão pegar a primeira equação aqui, tá? E isolar o y nessa primeira equação, tá? Então, vai ficar y igual a 5 menos x. Então, se você fizer o gráfico dessa equação aqui, o gráfico dessa equação ela é uma reta descendo, né? Porque o coeficiente angular do x aqui é negativo, então é uma reta que está descendo, tá? Se vocês pegarem a segunda equação aqui, essa segunda equação, né, e isolarem o y nela, tá? O y que é a variável dependente, o x é a variável independente, o y é a dependente, tá? Então o y aqui vai ser 2x menos 1. E você plotar isso daqui no gráfico, tá? Você vai ver que também você tem uma reta, só que o coeficiente angular aqui é positivo, tá? E como é que eu traço essa reta, professor? Bom, vamos pegar essa equação aqui. Você vai pegar dois valores de x. Então, o primeiro valor de x aqui, tá? Vou escolher o valor de x como sendo 2. Tá? Então, aqui, ó, 0, 1, 2. Tá? Vou plugar o valor 2 nessa equação aqui. Vai ficar 5 menos 2, 3. Então, o ponto aqui, ó, 2, 3, é um ponto da reta. Tá? O outro ponto, eu vou pegar aqui x valendo 3, tá? Então, x valendo 3. Então, 5 menos 3 dá 2. Então, ó, 3, 2 aqui é outro ponto da reta, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Pego, por exemplo, x valendo 0, tá? X valendo 0, né? Eu tenho menos 1, 0, que é esse ponto aqui, tá? Eu pego, por exemplo, x valendo 1, tá? Então, se x vale 1, tá? X valendo 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, ó, 1 e 1 é um ponto da reta, esse ponto aqui, ó, tá? Eu pego, por exemplo, x valendo 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Ó. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, o ponto 2, 3 tá nessa reta aqui. Tá? Faz parte dessa reta aqui. Então, ligando os pontos aqui, eu tenho a reta. Né? Observe que o ponto 2, 3 ele pertence a essa reta aqui. E o ponto 2, 3 tá, também pertence a essa reta aqui. Né? Então, veja que o ponto 2, 3 pertence às duas retas. Então, se você traçar as duas retas no mesmo gráfico, você vai ver que elas vão se encontrar no ponto 2, 3. Esse ponto 2, 3 é a solução do nosso sistema. Por quê? Porque se você substituir o x por 2 e o y por 3, você vai ter identidades, né? Ó, 2 mais 3 dá 5. Verificou a primeira, né? 2 vezes 2, troquei o x por 2 aqui, o y por 3. Ó, 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1, né? Então, verificou a segunda também. Então, verificou as duas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, a solução do sistema, né, pelo método gráfico, você obtém traçando o gráfico das duas curvas simultaneamente. Tá? Você vai
vai traçar o gráfico das duas curvas no mesmo plano, né? E onde elas se encontrarem é a solução do sistema, tá? Eu falo duas curvas que podem ser duas retas, podem ser duas parábolas, podem ser duas elipses, enfim, tá? Pode ser qualquer coisa aí, tá? E esse princípio de resolução de sistemas lineares, né, serve também para sistemas não lineares, né? Então, por exemplo, esse sistema que eu mostrei aqui para vocês é um sistema não linear, né? Então, qual que é a diferença para o outro sistema, né? Nesse outro sistema aqui, a variável independente é y, tá? Nesse sistema aqui, a variável independente é id, ó. Então, no eixo vertical, nós temos id, tá? A variável dependente nesse eixo, nesse sistema aqui, tá? Nesse eixo horizontal aqui, é x, tá? Então, aqui é x. Nesse sistema aqui, a variável dependente é vd, tá? Então, é vd aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, a variável independente é id e a variável dependente é vd, ok? Então, vd fica no eixo horizontal, é a variável dependente, tá? Então, essa equação aqui é a equação do diodo, essa equação aqui é chamada equação da reta de carga, tá? É um nome especial que o pessoal deu aí para essa equação, mas ela é uma equação de uma função linear aí, tá? Não tem segredo nenhum, tá? Então, o ponto em que essas duas curvas se encontram é a solução desse sistema aqui, a solução gráfica desse sistema aqui, tá? E como é que a gente faz isso, né? Basicamente, para traçar uma reta, você precisa de dois pontos, né? O primeiro ponto, você faz VD igual a zero, tá? Então, se você fizer VD igual a zero, VD igual a zero nessa equação, o valor vai ser E sobre R, tá? Então, você vai marcar aqui E sobre R aqui no eixo vertical, tá? E o segundo ponto? O segundo ponto, você faz VD igual a E, tá? Se você fizer VD igual a E, o ID vai valer zero, né? Então, vamos ver isso daí, ó. Se você fizer VD igual a E, vai ficar E sobre R menos, VD vai valer E, né? Então, E sobre R. Então, vai ficar E sobre R menos E sobre R, que dá zero, tá? Então, você marca E aqui, tá? No eixo horizontal. Ah, professor, eu não vou lembrar que eu preciso marcar E no eixo horizontal e E sobre R no eixo vertical. Não importa, qualquer ponto serve. Qualquer ponto serve. Você pode pegar qualquer valor de VD, né? Pega dois valores de VD, determina dois valores de D, liga esses dois pontos, você vai ter uma reta aí, pronto, morreu, tá? E aí você vê onde essa reta intersecta o gráfico aqui do diodo, tá? Onde ela intersectar é a solução do sistema, que vai ser IDQ, ID quiescente, e VD quiescente, tá? Então esse gráfico aqui eu tirei do livro do Boylestad, tá? Boylestad e Nachelski, Dispositivos Eletrônicos de Teoria de Circuitos, tá? E ele é um livro interessante aí para você ler, para você determinar esse ponto quiescente do diodo aí, tá? Bom, mas você fala assim, mas professor, só tem um método gráfico que dá para resolver esse sistema? Não, existe um método analítico também para você resolver, tá? Esse método analítico utiliza cálculo numérico, tá? Então vocês têm uma disciplina aí que vocês vão aprender, que é a disciplina de cálculo numérico, em que é possível, a partir de contas aí, tá? Achar esse ponto aí. Para esse vídeo não ficar muito longo e muito cansativo, eu vou deixar para fazer essa explicação de como usar o método numérico para achar esse ponto aqui, num outro vídeo suplementar aí, ok? Então, por enquanto, você só precisa saber disso daqui, tá? Na prática, esses valores eles são muito bons. Mas o Proteus, tá? Ele usa métodos de cálculo numérico. Por quê? Porque ele é um programa e ele precisa fazer cálculos, então ele vai usar o método analítico aí, o método utilizando o cálculo numérico, que eu vou explicar num outro vídeo aí para vocês, ok? Então aqui vamos a um exemplo, né? Eu tenho uma bateria aqui de 10 volts, um diodo aqui de silício, tá? E um resistor de 1 kΩ aqui, eu quero saber quanto que vale, né, a voltagem no diodo e a corrente no diodo no ponto Q, no ponto quiescente, e quanto que vale a voltagem no resistor. Lógico que se eu souber a voltagem no diodo, tá, eu vou saber automaticamente a voltagem no resistor, tá? Por quê? Porque o diodo ele vai causar uma queda de tensão.
Então você pega 10 menos a queda de tensão no diodo, você vai ter a queda de tensão no resistor. Tá? Então a primeira coisa é você achar a voltagem no diodo, o VDQ. Tá? Então aqui a gente tem o gráfico, né, que é fornecido aqui no problema, tá? O gráfico do diodo aqui. E a gente vai fazer o quê? A gente vai, né, utilizar o método gráfico. Tá? Então no eixo vertical a gente vai marcar E sobre R, tá? E sobre R, que é 10 volts dividido por 1 kΩ, tá? Então vai dar 10 miliamperes aqui, tá? E VD, tá? VD é igual a E, né? Com ID igual a 0, VD é igual a E, certo? Se você fizer ID igual a 0, você vai ter VD igual a E, que é 10 volts. Então você vai marcar 10 volts aqui no eixo horizontal e vai traçar uma reta. Essa reta vai cortar a curva do diodo no ponto Q, tá? Então esse ponto Q aqui, tá? Ele vai dar aproximadamente 0,78 volts, tá? E aí, para determinar aí Q, você pega a equação do diodo, substitui 0,78 na equação do diodo, tá? Qual que é a equação do diodo, professor? Bom, aqui ele não te deu a equação do diodo, ele só te deu um gráfico, tá? Mas se ele tivesse te dado a equação do diodo e o gráfico, você ia jogar na equação do diodo e achar esse valor aqui. Mas você pode achar esse valor aqui graficamente, tá? Então veja que o valor de VD é certamente uma estimativa, a precisão de D é limitada pela escala escolhida. Uma precisão maior exigiria um diagrama muito maior e seria provavelmente impraticável, né? Então, para uma precisão maior, você vai ter que usar o método numérico aí, ok? O método aí que você estuda em cálculo numérico, tá? Que é o método de Newton para sistemas não lineares, que eu vou explicar numa próxima aula para vocês, tá? Bom, aí VR, né? Vai ser IR, que é igual a ID, né? IR é igual a ID, porque o circuito é um circuito em série, tá? Vezes R, né? 9,25 volts. Esse 9,25 volts você poderia ter feito da seguinte forma, né? Você pega 10 menos 0,78, você vai ter aí, né? 9,25, tá? Então aqui, ó, VR igual a E menos VD, 10, menos 0,78 dá 9,22, que é um valor muito próximo aqui, tá? Então a diferença dos resultados ocorre devido à precisão a qual o gráfico pode ser lido, tá? Os resultados obtidos em ambos os métodos deveriam ser em tese os mesmos, tá? Mas não foi aqui porque você usou um método aqui e outro aqui. Mas se você usasse o método de cálculo numérico, você teria o mesmo resultado, tá? Bom, então essa daqui foi uma aula teórica sobre como fazer a polarização do diodo, como calcular, tá? Graficamente aí o ponto quiescente do diodo. E na próxima aula nós vamos falar sobre retificação de corrente alternada, tá? Como transformar corrente alternada em corrente contínua. E nós vamos mostrar aí um experimento utilizando o osciloscópio para vocês verem as formas de ondas aí na saída do transformador, na saída da ponte de diodos e na saída do capacitor eletrolítico, tá? Então até a próxima aula aí e bons estudos.